Fala pessoal, fala meu amigo, minha amiga, em ritmo de campeonato mundial de futebol. Brasil, Zil, Zil, Zil. Campeonato mundial de clubes. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, representando o Brasil lá nos Estados Unidos. Mas deixa esse negócio de futebol para depois, nós vamos tratar agora um pouco sobre a política brasileira. E vou falar para você, minha amiga, coisa, você que defende extremismo, e a família, e os bons costumes, preste atenção numa coisa. Desde do ano 1500, a política é o colonizador lascar a bula em cima do colonizado. A política é sempre quem está lá em cima, continuar lá em cima, entregando para você no espelhinho, tirando o seu ouro. Sempre foi assim, desde 1500. Então, não plano. Aqueles que têm cérebro vão entender o que eu estou falando. Bom, vamos lá. Nós tivemos recentemente uma fala do senador, o filho 01 do Jair Messias Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Ora, sinceramente, a Folha de São Paulo tem sido uma vergonha. Mas vamos lá, deu uma entrevista e nessa entrevista deu a dica. Qual é o objetivo de toda a extrema-direita neste momento no Brasil? Vou trazer aqui para você o Instituto ICL e depois a gente volta trazendo o nosso comentário. Vejam bem. Traz atualizações de como é que está essa história entre Israel e o Irã. A escalada está bastante grave e muito rápida também. Mas a gente vai começar falando de Brasil, né, Lu? A gente teve uma entrevista que o Flávio Bolsonaro, senador, deu para a Folha de São Paulo. E aí gerou umas manchetes, né, que a gente vai comentar aqui. Na verdade, umas falas completamente absurdas. Dentre elas, ele dizendo que qualquer candidato que for apoiado pelo Jair Bolsonaro nas eleições de 2026, nas eleições do ano que vem, né? Ele deve, esse candidato, né, o suposto candidato, garantir indulto ao Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro. Então, considerando, claro, que a gente já tenha o trânsito em julgado ali na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que ele seja condenado, né? Essa é a expectativa por tentativa de golpe de Estado. Então, o que ele disse? A gente tem aqui a fala do Flávio Bolsonaro. Abre aspas para ele, então. O Bolsonaro não só vai querer apoiar alguém que banque a anistia ou o indulto, mas que seja cumprido. Então, vai ter que ser alguém na presidência que tenha o comprometimento, não sei de que forma, de que isso seja cumprido, fecha aspas. Ou seja, a extrema-direita está apostando não só, né, em vencer as eleições, em retomar o poder, mas no indulto ao Jair Bolsonaro, né, Lu? E o que é mais grave dessa entrevista, Gabi, é que ele diz o seguinte: se a esquerda, digamos, ele fala o PT, né, entrar com habeas corpus no STF, e o STF disser que o indulto é inconstitucional, então tem que haver uma saída para ele ser cumprido, o uso da força. Ele fala literalmente isso. Então, ele está propondo o quê? Uma continuidade da atividade golpista para garantir que o Bolsonaro não vá para cadeia. Aliás, eu até duvido muito que ele vá para cadeia, viu, Gabi, se ele for condenado por causa da condição de saúde dele. Mas, de qualquer forma, os filhos e a turma do Bolsonaro, eles estão correndo para garantir que ele não tenha que ir para cadeia, mesmo que seja condenado. E o que eu acho, assim, super grave, né? São vários níveis de gravidade no que a gente está vendo aí. Mas tem a gravidade do que ele disse, que é uma proposta clara de golpe caso, né, o indulto não seja considerado inconstitucional pelo STF, mas tem também outros níveis de golpismo. Por exemplo, o advogado do Prerrogativas, o Marco Aurélio de Carvalho, ele destaca que o Bolsonaro está usando a mídia para ameaçar, está usando um jornal de renome como a Folha de São Paulo para fazer uma ameaça.
eu inverteria essa sentença. Eu diria que, mais uma vez, a Folha de São Paulo está se prestando ao papel de ser moleque de recado de golpista, porque deu a ele esse espaço. A Folha de São Paulo não destacou na sua manchete a proposta golpista do Bolsonaro. Falou apenas da exigência de indulto para o Bolsonaro apoiar um candidato. Ela devia ter destacado que Flávio Bolsonaro faz ameaça de golpe caso o pai tenha que ir para a cadeia. Não foi isso que fez. Mas o DNA da Folha a gente já conhece, né? Porque é o jornal que ajudou a ditadura militar brasileira, emprestou carro, né, para levar gente presa, para ser torturada. Então, não me espanta, mas eu acho que a gente sempre tem que destacar o papel que essas pessoas, instituições e grupos tiveram no nosso passado recente, que está ecoando aqui até hoje. Bom, pessoal, a gente vai parar por aqui sobre esse vídeo. Eu espero que você esteja me ouvindo bem. Estou utilizando um microfone aqui que eu não sei se ele está funcionando, eu não consigo ver aqui. Mas olha só, espero que você tenha entendido muito claramente. Cadê a Débora do batom? Cadê o Zezinho do sorvete? Cadê o Francisquinho do Ice Green? Cadê o seu José? Cadê o caba do caminhão? Cadê você, pedreiro, padeiro, do sorveteiro? Não é nada disso. O objetivo é salvar, como diz bem aqui, ó, salvar Jair. Este é o objetivo, salvar Jair. E você que é de extrema-direita, vou falar, dar um toque para você, vou dar uma dica. Existem pessoas dos dois extremos, direita e esquerda, dos dois polos. E independente de qualquer coisa, vai sempre defender Jair Messias Bolsonaro. Sempre. Jair pode roubar, Jair pode mentir, Jair pode dar golpe, Jair pode fazer o que quiser, que essa galera vai defender. E você vai nesse barco também. Se você vai nesse barco, você tem que ter a consciência de que você está sendo hipócrita. E você não está indo porque é honesto. E você não está indo porque o camarada é honesto, nunca roubou, ou nunca fez isso, nunca cometeu crimes. Não. Você só está indo, você quer defender um lado. Então você tem, sim, bandido de estimação. Se você tem Bolsonaro como seu ídolo, seu mito, ou seu objetivo, a sua régua, você está sendo hipócrita. Simples assim. Então vamos lá. O Flávio Bolsonaro quer que o futuro presidente, você está vendo aqui embaixo, que Tarcísio teria o apoio de Bolsonaro para vencer as eleições de 2026 e assim dar o indulto ou a graça a Bolsonaro. Mas você sabe o que é isso? Vamos trazer aqui um pequeno resumo sobre isso. Vamos lá. Primeiro ponto. Indulto presidencial. Bolsonaro ele pode escapar da prisão se Tarcísio vencer as eleições? Existe um sim, existe um talvez, existe um não. Vamos lá. Você vai ver aqui embaixo, olha só, no rodapé. Se Tarcísio for eleito presidente em 2026, ele poderia assinar um indulto e livrar Bolsonaro de uma possível prisão? A pergunta. Essa pergunta tem tirado o sono de muita gente. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos explicar para você se isso é legal, se existe uma previsão legal para isso, e quais são os crimes que Bolsonaro poderia ser perdoado, e o que aconteceu também no caso do Daniel Silveira, você lembra, né? E mesmo sendo perdoado por Bolsonaro, continuou preso. Então, sobre isso aqui, nós vamos trazer o primeiro ponto. O que é o indulto ou a graça? Indulto, ato do presidente para extinguir ou reduzir a pena de vários condenados, geralmente por decreto coletivo, ou seja, o indulto é para muita gente. E a graça? A graça é o perdão individual, também concedido pelo presidente, por motivo político, humanitário ou estratégico. Ambos não apagam o crime, mas apagam a pena do crime. Ou seja, se o presidente, seja ele qualquer, pode simplesmente falar assim: eu vou perdoar Bolsonaro, assinar um decreto e dar para ele a graça, se for só para ele. Se for para todo um grupo, se quiser dar uma anistia para todo o grupo, aquele pessoal que estava lá no 8 de janeiro, aí eu indulto presidencial, perdoando toda aquela gente. Tá? Segundo ponto, Bolsonaro, ele realmente pode ser perdoado? O presidente da República, se fosse o Tarcísio, por exemplo, ou o Lula. Digamos que o Lula diga: rapaz, eu vou dar um indulto a esse camarada, tá? Dá um indulto a Bolsonaro.
Pode. Pessoal, juridicamente sim, isso é possível. Que o presidente conceda graça individual ou inclua o Bolsonaro em um indulto coletivo. Isso dependeria de Bolsonaro estar condenado definitivamente, que até o momento não está. Dependeria também de haver motivação política suficiente para justificar o perdão. O novo presidente, se fosse, por exemplo, o Tarcísio ou se fosse o Lula, continuasse alguém, assumir esse custo político e jurídico. Aqui tem uma observação. Não há vedação expressa na Constituição impedindo que o presidente perdoe um aliado. Ou seja, a Constituição garante a um presidente da República o direito de perdoar alguém que foi condenado pela justiça. Ponto. Assim como o Bolsonaro perdoou o Daniel Silveira. Deu a graça para ele, só para ele. E depois vou explicar para você por que que ele continua preso, tá? Na parte 3, vou trazer aqui, a parte 3 é a seguinte. Mas existe um limite para esse indulto, para essa graça, juridicamente falando, politicamente falando, porque como nós já dissemos aqui, o presidente que fizer isso, por exemplo, quando o Bolsonaro fez isso com o Daniel Silveira, está dentro da lei, e a população, ou uma grande parte da população ativa, aplaudiu, que era uma população que estava do lado do Bolsonaro. A população contra o Bolsonaro não é tão ativa, estava esperando o dia da eleição para votar para ele sair, mas a população não protestou, não reclamou, por que que o presidente estava dando a graça para uma pessoa que foi condenada pelo STF. Bom, mas isso é muito possível. Digamos que um presidente, seja ele qual for, deu indulto a Bolsonaro. Hoje, a parte que é contra Bolsonaro é muito mais ativa. Não vou dizer que é mais ativa do que a direita, do que a extrema-direita nas redes sociais, porque tem muito capital envolvido nisso. Mas é muito mais envolvida hoje do que era em 2022, tá? Mas vamos lá. Existe um limite? Sim, pessoal. O STF já sinalizou que graças e indultos não podem ser usados como escudo para encobrir crimes, ou seja, para impunidade. Crimes como tentativa de golpe de Estado, incitação à violência, ataque às instituições democráticas, podem ser considerados incompatíveis com o uso do indulto, a depender do entendimento do STF. Simples assim. Ou seja, se o novo presidente, Tarcísio, seja lá quem for, poderia até tentar, mas o STF poderia anular se entender que foi um abuso de poder. E você acredita que não? Se vai entrar a esquerda, vários partidos da esquerda, o PT, PCO, vários partidos da esquerda entrar como pedindo inconstitucionalidade do ato, o STF terá a última palavra. Eu vou perguntar para você aqui, você que é de extrema direita, você que é cego, você que não consegue enxergar um palmo além do seu nariz. Preste atenção de quem é a última palavra em caso de Constituição Federal. É do Legislativo? Quem? É uma pergunta. Quem diz se um projeto é constitucional ou não? É o Executivo? É a Presidência da República que diz se um projeto é ou não é inconstitucional? Ou, pela Constituição Federal, quem é responsável para determinar se um projeto ou uma lei ela é ou não é constitucional? É do Judiciário, ou seja, o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal. É de qual desses três poderes a missão de analisar e determinar se determinado ato é ou não é constitucional. Porque na cabeça do extremista de direita, quem determina é ele. Ele é que diz. Eu digo que é o que não é constitucional e na Constituição diz que é o poder judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem a última palavra. Não é a última palavra, não é do romano, do americano, não é do argentino. A última palavra é do Supremo Tribunal Federal, se é ou não é constitucional. E aí fica para mim a parte certa de que não haverá indulto a Bolsonaro. Mas aí você pergunta, e o caso Daniel? Por que que Daniel Silveira recebeu a graça e continuou preso? Bem simples. Ele recebeu a graça
de Bolsonaro, em 2022, apoia sua condenação lá pelo STF. Mas mesmo assim, Silveira está preso hoje. Por quê? Porque ele cometeu novos crimes depois da graça. Descumpriu medidas judiciais, usou tornozeleira eletrônica de forma irregular. Mais de 200 vezes ele infringiu as normas. Ameaçou ministros e praticou coação. Ou seja, a graça só vale para os crimes perdoados e não protege crimes futuros. Basicamente isso. Por isso, ele está preso até hoje, né? Pelo que eu sei. Não sei se ele foi liberto e eu não soube. Pessoal, e a conclusão? A que conclusão chegamos no vídeo de hoje? Sim, Tarcísio pode perdoar Bolsonaro, mas o STF pode reagir. A opinião pública também. Assim como o caso do Daniel Silveira mostra que graça não é blindagem total, a questão vai além da lei. Envolve política, instituições e o jogo político de 2026. Eu vou falar uma coisa para vocês com toda sinceridade de coração. Eu não acredito, infelizmente, que Jair Messias Bolsonaro vai para a prisão. Eu não acredito que vá pagar cadeia de fato. Por quê? Porque existe um jogo político desde 1500 das punições. O Brasil que nós vivemos hoje evoluiu muito, pessoal. Evoluiu bastante. Mas não sei se foi suficiente para garantir que criminosos de colarinho branco, lá de cima, com dinheiro e influência política, paguem pelos seus crimes. Jair Messias Bolsonaro é um exemplo disso. Já poderia estar na cadeia há muito tempo. Mas graças aos seus contatos políticos, ainda está em liberdade. Deverá ser condenado? Sim. Eu não tenho quase nenhuma dúvida disso. Mas existe uma distância entre ser condenado e ser preso. Torcemos para que a nossa sociedade evolua politicamente. Entenda que o tempo de índios e portugueses já passou há muito tempo. Que nós temos hoje o poder de discernir e decidir não ser mais escravos, explorados pelos colonizadores, aqueles que gritam Deus, pátria, o que você tem de mais precioso. Um abraço, você está no canal Lula, eu sou o Lula. Foco no fato. O fato é, Tarcísio, se vencesse as eleições, poderia dar indulto? Sim. O STF poderia anular o indulto? Também sim. Um abraço. No próximo vídeo vou trazer aqui sobre a arapongagem da extrema-direita, mais um crime cometido pela extrema-direita. E se você é de extrema-direita, meu amigo, hoje eu posso falar com todas as palavras, tudo muito claro. Se você continua defendendo Jair Messias Bolsonaro, achando e gritando que ele é honesto, que ele é inocente, ou você é hipócrita, ou você é hipócrita. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.